irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo bíblico. Hoje nós vamos abordar aqui, fazer alguns apontamentos na pergunta de número 18 do Catecismo Maior de Westminster, inaugurando assim o capítulo 5, que trata da providência de Deus. A nossa pergunta de hoje é o que são as obras da providência de Deus? E a resposta é: as obras da providência de Deus são seus muito santos, sábios e poderosos governo e preservação de todas as suas criaturas, ordenando-as e a todas as suas ações para a sua própria glória. Então nós seguiremos baseando na pergunta de número 18, nessas descrições que há vários aspectos apontados aqui na resposta, que estão relacionados aos atos e às obras da providência de Deus. Tentaremos fazer alguns apontamentos aqui, ok? Nós vamos orar, em seguida leremos o nosso texto bíblico, 2 textos bíblicos que vão ancorar inicialmente, depois outros textos serão trazidos à luz. E os textos, tem outros textos também que estão ali na descrição do vídeo, ou melhor, na capa do vídeo, quando você acessar ali no YouTube. Ok? Vamos orar? Santo Deus, receba-nos, ó Pai, em Tua presença, nos conceda a Tua graça, da companhia do Senhor, e pelo Teu Espírito nós ansiamos ser instruídos, edificados, fortalecidos. Fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós vamos ler aqui Romanos capítulo 11, versículo 36. Diz assim: porque por Ele e por meio dEle e para Ele são todas as coisas, a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. E leremos também Mateus capítulo 10, versículo 29 a 31. Diz assim: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Amém. Vamos repetir aqui a pergunta do Catecismo Maior e a resposta, e seguiremos então apontando algumas coisas para nossa edificação e fortalecimento. Ok? Pergunta é: o que são as obras da providência de Deus? Resposta: as obras da providência de Deus são os seus muito santos, sábios e poderosos governo e preservação de todas as suas criaturas, ordenando-as e a todas as suas ações para a sua própria glória. Amém. Faremos vários apontamentos na nossa caminhada, não nos delongaremos nelas para não ficar maçante. No entanto, traremos também nesses apontamentos alguns aspectos de correntes teológicas hereges que de alguma maneira tentam flertar e contaminar a fé bíblica. Então é importante termos ciência de algumas coisas com relação ao ato providencial de Deus, porque uma má concepção pode levar a um problema teológico mais sério e até mesmo à apostasia. E heresias, claro, dentro da igreja. Bem, o primeiro aspecto que nós precisamos trazer aqui ao nosso conhecimento é a relação entre Deus e a sua criação, ou as suas criaturas. Qual é esta relação? Bem, em primeiro lugar, todas as coisas criadas dependem totalmente de Deus para que existam. E aqui 2 coisas precisam ser lembradas ou destacadas. Primeira, é que todas as coisas criadas dependem totalmente de Deus para terem vindo à existência. Nada veio à existência espontaneamente.
nada veio à existência por acaso ou por qualquer outro fenômeno. Já vimos isso mais no início da nossa caminhada, das nossas abordagens. Então, todas as criaturas, todas as coisas criadas dependem de Deus para que exista um aspecto criacional. Segundo, todas as coisas criadas dependem de Deus, totalmente de Deus, para que existam um aspecto de continuidade. A existência, a continuidade da existência, a permanência existindo depende de Deus. Tudo que existe continua existindo porque Deus sustenta todas as coisas. Ok? Isso quer dizer, aí um segundo fato, o segundo ponto dentro deste, isso quer dizer que não existe nenhuma criatura, nenhuma coisa criada, ou seja, nada que foi criado jamais foi, é ou pode ser independente de Deus. Não existe na criação, no universo criado, nas coisas que vieram à existência, não existe nada que seja, que tenha sido ou que será independente do seu Criador. Tudo continua dependendo de Deus, sustentado por sua mão poderosa. Certo? Bem, o que nos leva a isto? Aí nos leva a um segundo aspecto importante. Isto é corrente, isso é uma crença corrente, entendido claramente. Existem segmentos que contradizem isso? Claro que sim. Existe uma corrente, um sistema religioso que nega a doutrina da providência de Deus. E poderíamos pensar assim, está relacionado ao ateísmo e tudo mais? Não necessariamente. Ou não de forma positiva, ampla. Mas uma corrente religiosa mesmo. Dentro de um sistema religioso chamado deísmo, existe a negação da providência de Deus, da doutrina da providência de Deus. O que o deísmo afirma? Eles creem que Deus criou todas as coisas, ou que um Deus criou todas as coisas, é mais nesse sentido de um Deus ter criado, mas eles negam a possibilidade de conhecer esse Deus. Deus é alheio à criação. Nesse sentido, Deus fez a criação, Deus trouxe as coisas à existência, e Deus ordenou como essa criação deveria seguir. É como se fosse um relógio. Deus criou um relógio, deu corda no relógio, e Deus deixou o relógio seguir o seu curso aí enquanto acorda. Ou seja, Deus não se relaciona com a sua criação. Deus deixou sua criação sozinha. Deus estabeleceu as leis naturais e ficou apenas assistindo, ou fica assistindo, ou nem isto, não se sabe, não se pode saber. Isso é muito próprio, muito próximo, aliás, do agnosticismo. Pode existir um Deus, talvez exista um Deus, nesse caso difere um pouquinho, mas a ideia da proximidade é que se existe um Deus, não se pode conhecer. Nesse caso, há a afirmação de que Deus criou, mas não se pode saber mais nada, não se pode se relacionar. Deus não intervém, Deus não se relaciona, Deus não está próximo, Deus não tem nada a ver mais com a sua criação, porque após tê-la criado, Deus deixou ela seguir o seu curso naturalmente, sem interferência. Bem, por que essa doutrina é um erro grave? Primeiro, porque nega que Deus tenha qualquer coisa a ver com o mundo no qual vivemos hoje. Ou seja, nada que acontece no mundo, ou tudo que acontece no mundo, está fora do relacionamento com Deus. Deus não toca em nada dessas coisas. Isso é um problema sério, especialmente para nós cristãos, que desenvolvemos e vivemos sob um relacionamento estreito, amoroso com o Senhor. Segundo o deísmo,
Deus e o mundo estão apartados, estão longe um do outro, né? Há muitas eras, eles se separaram há muitas eras. Na verdade, desde o princípio, né? Houve o ato criacional, houve a corda e não existe mais relacionamento. Isso provoca para nós não apenas o problema gerado por desse não relacionamento, né? A negação desse relacionamento para nós cristãos, mas gera um segundo problema, e vários outros, na verdade, mas vou me concentrar neste. Isso quer dizer que nenhuma oração é ouvida, são apenas efeitos e produto cultural. É uma construção humana, as orações, o culto, né, o relacionamento, a busca do relacionamento, a confiança na ação de Deus, a presença de Deus, tudo isto é uma mentira, conforme o entendimento deísta. Então, segundo o deísta, ou para um deísta, a oração é uma tremenda bobagem, porque Deus não ouve, porque Ele não está presente, Ele não se relaciona, Ele é alguém que está fora da realidade criada. Okay? Então, o deísmo gera este problema sério para nós. Por isso, não poderíamos ter comunhão com Deus, já que Ele não está presente. O deísmo é um forte adversário, né, da doutrina da providência, porque a nega. Mas o deísmo não tem só esse problema, ele provoca, né, ele produziu outros efeitos no campo religioso, porque dele saíram, né, segmentos religiosos, né, conhecidas na história, e ainda hoje existe uma muito forte, né, presente aí em muitas ou na maioria das cidades, organizações, né, ordens de fraternidade. Era muito comum, já mais no século passado, várias ordens ainda existem, mas uma muito forte nos dias de hoje é a maçonaria. É uma ordem fraterna, de fraternidade, que é oriunda ou traz ali, né, os aspectos do deísmo. Né? A ideia por trás, né, dessas ordens fraternas é a de Deus como um grande arquiteto. Né? Ele arquitetou todas as coisas, né? E elas foram formuladas, foram projetadas, mas não passa disto. Esta ideia está fortemente vinculada à ideia do deísmo, de um Deus que arquiteta, Deus que planeja, que construiu, mas ele deixa a sua criatura ou as suas criaturas, a criação, seguir seu curso. Isso está presente no contexto aí dessas ordens fraternais, incluindo a maçonaria. Né? Existem, claro, muitas razões para o cristão não seguir, né, o curso dessas ordens, não se filiar a elas. Muitas razões existem, muitas discussões, mas dentro deste contexto aqui específico da providência de Deus, existe uma crucial, uma importante que deve ser destacada. Essas ordens alicerçam o entendimento delas, né, se alicerçam no entendimento deísta de Deus. Portanto, é uma falsa religião. Né? O cristão que se apega à doutrina bíblica não pode se associar a elas. Né? Ao entrar, né, ao aderir, qualquer pessoa faz juramentos, né, pertence a uma dessas ordens secretas, faz juramentos, se compromete, mas ela, de forma muito específica, por se alicerçar em conceitos deístas, da separação e da construção da própria vida, né, do humanismo presente no curso da vida,
nega que Deus é um Deus soberano que governa toda a história da sua criação e todos os atos da sua criação. Esta negação deísta gera um problema de conectar as pessoas a uma falsa religião, a um ato de idolatria, porque a negação da providência de Deus é negar que Deus seja Deus sobre sua criação. E isto é idolatria. Nesse caso, se Deus não é Deus sobre sua criação, há um outro Deus. Nesse caso, seria, por lógica, o próprio ser humano. Então, o deísmo não é apenas um problema em si, mas ele provoca e gera outros problemas a reboque. Ok? Bem, o que poderia acontecer, né, se Deus não fosse o provedor? Né? Se Deus não agisse com providência, ou se a providência de Deus fosse retirada da humanidade, né, da criação. Se a providência fosse retirada da criação, fosse suspensa da criação, toda a criação, incluindo a raça humana, deixaria de existir, dissolveria, né? Se reduziria ao nada, porque tudo o que existe pela palavra de Deus também se sustenta pela palavra de Deus. Podemos averiguar isto no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 3. Lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, o autor faz a seguinte afirmação: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Lá em João capítulo 1, diz o seguinte, isso é referência a Cristo, claro, lá também, diz o seguinte: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então a palavra estava no início, a palavra era Deus, todas as coisas foram feitas por meio da palavra, e sem a palavra nada que foi feito se fez. Lá em Gênesis 1, na descrição da criação, vemos isso também claramente. Né? É a palavra criativa de Deus. Haja luz e houve luz. Haja e houve, haja e houve. Então, veja que a voz criativa, a palavra criou, e aqui o autor aos Hebreus diz que todas as coisas são sustentadas pela palavra do poder de Deus. Ela é poderosa para sustentar. Se a providência fosse retirada, suspendida por um único milésimo de segundo, este único milésimo de segundo seria suficiente para que tudo fosse reduzido a nada. Se é que a palavra seria própria, né? Tudo seria extinto, seria levado ao nada novamente. Porque tudo veio à existência pela palavra e tudo se mantém pela palavra de Deus, pelo poder providencial do Senhor. Nesse sentido, né, o nosso Deus é o sustentador do universo. A sua providência se estende ao ato, à ação, né, redundantemente falando aqui, se estende ao parâmetro de sustentador do universo. Bem, biblicamente nós encontramos alguns textos que nos ajudam a compreender algumas coisas difíceis. Nós não vamos delongar nessas coisas difíceis, mas apontar apenas 3 aspectos que estão na resposta aí do catecismo, para que você entenda o alcance dessa providência de Deus. Primeiro, né, que a providência de Deus controla aquilo que se considera comum, ou acidente, ou acaso, aquilo que normalmente se pensa, isso é fruto do acaso, né, por acaso, foi pura sorte. Infelizmente, cristãos usam essas nomenclaturas. Por acaso eu estava ali, por acaso aconteceu isso, por acaso isso. Foi uma falta de sorte, ou foi azar, ou foi sorte que isso aconteceu.
Bem, essas coisas que são atribuídas, que é fruto, inclusive, do deísmo, viu? São ranços do deísmo no coração. Impostas, claro, pela sociedade, pela cultura e tal. Essas coisas que são colocadas na conta do acaso, na verdade, são ações de Deus. O texto de Mateus, capítulo 10, verso 29, que diz, né, não se compra 2 pardais por um arce, mas nenhum deles cai sem que o vosso Deus saiba disto, sem que seja da vontade dele. Né? Vou ler aqui para facilitar. Não se vende, perdão, eu disse não se compra, não se vende 2 pardais por um arce, nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Deus. A queda de um pássaro, bate na janela, a morte de um pássaro é desconsiderada. Né? As flores nascem e ficam belas, e secam e murcham. Isso tudo é considerado como acaso, como algo natural, como ordem natural, como né, a corda do relógio. Mas isto é um ato de Deus. Né? O texto está dizendo, Jesus está dizendo, nada acontece sem o consentimento do nosso Deus. O mesmo acontece com os cabelos da nossa cabeça, como diz o texto bíblico. Então, Deus controla aquilo que nós consideramos obra do acaso, ou que as pessoas consideram obra do acaso. A Bíblia diz que, ela sustenta que os livres atos dos homens, aquilo que nós fazemos no uso das nossas liberdades, das liberdades que Deus nos deu, da nossa livre agência, esses livres atos também estão sob o controle da providência de Deus. Vejamos, por exemplo, Gênesis capítulo 45, ali, contando a história de José, ou José em conversa, né, com os seus irmãos, naquela estratagema dele, com a chegada deles ali para dar fome. José diz para eles o seguinte, Gênesis 45, verso 8: assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Então veja que os irmãos de José planejam matá-lo, depois vendê-lo, executam isto, vendem ele como escravo, criam toda uma história. Eles fazem isso no uso da livre agência deles, planejam isso, está no coração deles, mas a Bíblia diz, ele, por boca dele mesmo, diz que Deus conduziu todas as coisas, Deus executou isso através, Deus tinha um plano acerca disso, isso não fugiu ao projeto de Deus, na verdade eles foram instrumentos para que o projeto maior de Deus se cumprisse na história. Então Deus controla todos os livres atos dos homens, estão sob o controle da providência de Deus e cumpre o seu propósito. Um terceiro aspecto que eu gostaria de pontuar aqui é que todos os atos, ou até mesmo os atos pecaminosos dos homens, estão sob o controle da providência de Deus. Vejamos aqui capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 23, discurso aqui de Pedro, ele diz assim: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Vocês agiram, mas Deus estava no controle disso. Isso cumpria a vontade de Deus. Certo? Então, tudo está sob o controle, a direção da providência de Deus. Aquilo que nós consideramos atos normais, coisas do acaso, atos que nem merecem nossa consideração, acontece sob o controle divino.
é providência. Aquilo que nós fazemos, os nossos atos cumprem o propósito de Deus, consciente. E até os nossos pecados, as nossas más decisões, os nossos erros, cumprem o propósito consciente de Deus. E é importante destacar que Deus não se apropria das nossas ações, do que acontece, como alguém que acha uma pérola. Opa, vou usar isto. Não. Tudo que nós fazemos, bom ou mal, tudo que nós, todas as nossas ações, tudo que acontece no universo, todo movimento do universo, está sob absoluto controle de Deus e cumpre o propósito de Deus. Isto é parte, isso caracteriza a providência divina, os atos providenciais de Deus. Bem, seguindo aqui, a providência de Deus, as obras da providência de Deus, também estão ligadas à sua palavra ou às suas profecias. É importante destacar isso, porque se seguíssemos a máxima, a vertente deísta de que Deus não se envolve, primeiro que a Bíblia seria uma mentira. Se Deus não se envolve, não teria revelação de Deus. A revelação seria ou não existiria, ou existiria apenas como obra humana, uma falácia, uma mentira. Segundo, que todas as profecias que dizemos crer, todas aquelas que nós já vimos na história que se cumpriu, e todas aquelas que ainda fomentam, alimentam e aquecem nosso coração porque estão por se cumprir, não se cumpririam. Porque se tudo fosse, todas as coisas do tempo, da história, acontecesse aleatoriamente, no curso natural, como uma corda de relógio, como fruto do acaso, Deus não saberia. Deus não poderia saber o que ia acontecer, porque Ele não teria planejado, Ele não teria ordenado. Ele estaria refém dos eventos, e por ser refém dos eventos não controlados por Ele, as suas profecias fatalmente falhariam. Fatalmente falhariam. Então as profecias, na verdade, dependem dos atos providenciais de Deus controlar, de Deus gerir tudo na condução do universo, incluindo as ações dos homens, certo? A história como um todo, Ele constrói a história, porque a história, na verdade, é a história dele, é a história de Deus. É Ele se manifestando, se revelando na história que Ele criou para se revelar às criaturas que Ele decidiu que receberiam tal revelação, que o conheceriam, e um grupo específico se relacionaria com Ele de forma mais íntima. Mas é a história de Deus. Então, veja que tudo que Deus disse, as profecias, a palavra de Deus, aquilo que nós cremos, que sustenta a nossa fé, depende de um Deus providente, providencial, um Deus que provê, Deus que sustenta, que se envolve, que garante que as coisas se cumpram. Qual poderíamos dizer que é o propósito, o fim da providência de Deus, dos atos providenciais de Deus? Bem, a providência de Deus tem como fim principal a manifestação da sua própria glória. O texto que nós lemos de Romanos, capítulo 11, verso 36, diz: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Veja bem, porque dele, origem, por meio dele, meio, e para ele, fim, são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém. Então, tudo o que acontece, todas as coisas estão destinadas e têm como propósito final tudo que você possa imaginar, até aquilo que você não consegue entender de grosso, grotesco ou mal que seja. Tudo na história culminará na glória de Deus.
a manifestação da glória de Deus. Então a providência tem como propósito a manifestação da glória de Deus. Existe nessa dinâmica aqui uma ideia falsa, né? Uma heresia. Não é muito comum se ouvir isso no nosso meio hoje, mas está presente em certa medida nos atos, na compreensão de alguns, que é a ideia de um Deus democrático, né? Algumas pessoas acreditam em um Deus democrático, que ele faz algumas coisas, certas coisas, mas essas coisas não são para a glória dele, são exclusivamente para o bem, né, da maioria das suas criaturas, para o benefício do seu povo. Alguns têm a ideia, e na verdade isso são muitos, né, que especialmente quem segue uma vertente não reformada, que acaba abraçando mais essa ideia de que as ações de Deus, especialmente as ações de salvação de Deus e de cuidado da igreja, não são para a glória de Deus, mas são para o bem da igreja. Deus age em prol do bem da igreja. Hoje tem surgido vertentes, né, pregadores, chamados pregadores coaching, né, aqueles motivacionais, que igualam o ser humano a Deus, né, que afirmam categoricamente, olha, vocês são Deus, que é um aspecto existencialista, que vão na linha do Deus democrático, né, que várias coisas que Deus faz, ele faz não para a glória dele, não é pensando nele, mas pensando naquele a quem ele ama, nas pessoas. Ele ama a humanidade, ele ama o ser humano, ele te ama, ele ama a igreja, né? Ele ama a noiva e ele faz exclusivamente para o bem da noiva. Nada tem a ver com a sua glória. Isto é uma falácia. É claro que ele ama, né, a noiva, ele age demonstrando esse amor, até quando disciplina a noiva, mas tudo que ele faz tem, em primeiro lugar, o objetivo de manifestar e de evidenciar a sua própria glória. É para a glória dele. As demais coisas vêm como resultado disto, né? Como fruto disto, né? Existe aqui, né, precisamos pontuar aqui 2 ou 3 problemas sérios com relação a essa ideia do Deus democrático. Primeiro é que a ideia de Deus democrático é contrária àquilo que a palavra de Deus revela. Deus diz que tudo é para a glória dele. Ele se coloca como alvo de toda a glória, né? Ainda que abençoe e que no final vá glorificar o seu povo, torná-lo participante da sua glória, mas tudo é para a glória dele. Então, a ideia do Deus democrático, do Deus, né, paisão, é contra a palavra de Deus. Segundo, é contra o que é revelado na Escritura. Segundo, isto é idolatria. Se Deus fosse um Deus democrático, não seria Deus. A ideia do Deus democrático é a ideia de um Deus criado à nossa imagem. Um Deus que nos ama mais do que a Ele mesmo. O ser perfeito. Não há ninguém no universo mais digno de amor do que o próprio Deus. E Ele sabe disso, é claro, porque Ele é Deus. Então Ele se ama. Ele ama, este amor de Deus é expresso de forma aguda e ampla na pessoa de Jesus. E este amor é comunicado a nós por meio de Cristo. Então, veja que isso é um ato de idolatria. Isso é um Deus criado à nossa imagem, um Deus democrático, né, que em alguns momentos, não é agora, não, é para vocês mesmos, isso aqui é para vocês. Isto não é um Deus, não é o Deus bíblico, né? Então, nosso Deus, Deus criado pelo homem, se torna objeto de culto. Aliás, este é o Deus que as pessoas querem, né? O Deus que abençoa, o Deus que faz tudo por nós, o Deus que é um paizão que não cobra nada. Esse é o segundo problema. O terceiro problema que nós temos é a inversão, né?
é o ignorar da intencionalidade de que a verdade ou da verdade que a glória de Deus inclui suas criaturas, né? E não o contrário, né? Não é a ação pelas criaturas, não é a glória das criaturas que inclui posteriormente Deus. Deus não está em segundo plano. A ideia do Deus democrático coloca Deus em segundo plano. Tudo é para a glória de Deus. Isso é o que a Bíblia ensina. E o homem é incluído nisto. A ideia de um Deus democrático, tudo é para o homem e Deus está incluído nisso. Inverte. Então se cria um Deus à imagem do homem, na verdade é um Deus que o ser humano natural deseja, né? Busca. Um Deus que não cobra, um Deus que não exige renúncia, que não precisa abrir mão de nada. Certo? Bem, com a relação então, né? Vamos passando disso para diante, com a relação da providência de Deus com a liberdade humana, né? Com alguns chamam de livre-arbítrio, na verdade nós chamamos de livre-agência. Não vamos entrar na questão do livre-arbítrio aqui, não é nosso assunto, será posteriormente, em outro momento, mas a questão da livre-agência, daquela capacidade, da liberdade que Deus deu ao ser humano, para que não sejam robôs, para que tomem decisões. Né? O ser humano é composto por vontade, intelecto, emoções. Ele usa isto para tomar decisões, para avaliar, para agir, e Deus lhe dá essa liberdade. No entanto, essa liberdade, ela cumpre o propósito de Deus. Essa liberdade humana, essa livre agência humana, o homem é um agente livre, né, no sentido de ele ser responsável por suas ações, ele as toma, é dele, né, mas, no entanto, todavia, toda ação humana está cativa ao propósito maior de Deus, cumpre o propósito maior de Deus. E Deus o obriga? Não, Deus não o obriga, Deus não o constrange, Deus não o força, Deus não o domina como se estivesse possuindo, né, o ser humano. Não, Deus o conduz, Deus o influencia, Deus age de maneira que ele que eles cumpram o propósito dele, mas na verdade estão também, né, estão dando vazão àquilo que está em seus corações. O texto de Atos que nós lemos é uma boa referência disso, quando Pedro diz que vou ler aqui Atos 4, na verdade não foi o texto que nós lemos, o texto Atos 4, 27 e 28 diz assim: porque verdadeiramente se ajuntaram na cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Oração de Pedro, né? Então, falando com Deus, olha, eles juntaram, eles pegaram Jesus, que foi ungido pelo Senhor, Herodes, Pôncio Pilatos, julgaram, condenaram, crucificaram, mataram, né? Mas tudo isso foi feito segundo aquilo que a mão do Senhor conduziu e o teu propósito pré-ordenou. Então veja que Deus age por meio da liberdade, da livre agência humana, né? E até aquilo que são atos livres dos seres humanos cumprem o propósito consciente de Deus. Isso é um mistério. Como relacionar isto? Né? Porque a nossa cabeça é limitada, não consegue abarcar isto. Né? É difícil encaixar isso na nossa lógica. No entanto, para Deus não é. É um mistério, é um paradoxo, né? Liberdade humana e soberania de Deus, né? Nesse caso aqui dentro da providência, é um paradoxo muito difícil de alinhar, mas está aí, né? O homem é livre, é um agente livre, Deus é soberano, o homem age e é responsável pelo que faz. No entanto, ele sempre cumpre aquilo que Deus
já determinou que se realize. Nada que o homem faça, ele faz alheio ao plano e propósito de Deus. Tudo cumpre, é uma peça dentro do grande propósito divino, certo? Isso inclui, claro, né, também o pecado da humanidade. Os atos maus da humanidade também culminam no cumprimento do propósito de Deus. Isso torna Deus mau? Claro que não, porque a Bíblia diz que não é. Deus é bom, é santo, é justo, é íntegro, né? é perfeito em si mesmo, não há maldade, ele odeia, abomina o pecado. Né? Mas se vale do pecado humano e isto cumpre o seu propósito também. Né? Que Deus te abençoe de forma vigorosa e que a certeza de que Deus é um Deus providente e que a sua vida cumpre o propósito dele para a glória dele, lhe traga conforto, vigor, fortalecimento, encorajamento para que você continue se aperfeiçoando, crescendo e vivendo de maneira que seus frutos de fato honrem o Criador. Né? Saber que Deus é um Deus providente, que está presente, suas mãos estão conduzindo nossa vida, é algo que tem que alegrar profundamente o nosso coração. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos orar e aí estaremos encerrados. Santo Deus, bendito seja o Senhor, que nos tem abençoado de forma tão abundante e nesse particular tem conduzido nossa vida, guiado, Senhor, nossos pensamentos, nossas ações e a certeza de que tudo que nós vivemos e fazemos cumpre o teu propósito, traz alento ao nosso coração. Pedimos tão somente, ó Deus, que nos santifique, que nos ajude a nos despir dia a dia do pecado, para que nossos atos sejam santos, que sejamos instrumentos de fato santos nas suas mãos, e nossas ações e tudo em nossa vida redunde em glória e a manifestação da tua bondade ao nosso redor. Oramos com gratidão, com vigor, com alegria em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe, te sustente, no nome bendito do Senhor Jesus.